Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live de terça-feira. Hoje nós vamos falar a respeito de embargos à execução. Uma temática interessante aí, seja para aqueles que advogam para a executada, seja até mesmo para aqueles que advogam também para a exequente, até para saber o que é que você pode discutir, qual a forma de você se defender desses embargos aí à execução. Hoje nós vamos conversar com a professora Carolina Tupinambá. Então nós vamos ali tratar de alguns aspectos aí relacionados aos embargos, trazendo tudo de mais interessante que nós temos aí sobre essa matéria. Sabendo que os embargos é a principal forma aí de defesa que nós temos. A Carolina já está ali, ela me acenou. Solicita aí, fazendo um favor, Carolina, a sua participação, que eu já te libero aqui. Só está acenado só. E aí nós sabemos que os embargos de execução, eles são considerados aqui uma ação na sistemática trabalhista e é o principal meio de impugnação que nós temos na área trabalhista, né? Quando nós falamos em execução. Então vamos lá, aqui eu vou liberar a Carol para ela poder entrar e a gente poder bater um papo a respeito dessa temática, né? E como nós falamos... Oi, Carol, tudo bem? Boa noite. Pronto, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, Edson. Prazer estarmos aqui juntos, à distância, mas juntos. O prazer é meu. Sempre muito bom ouvi-la falando, ainda mais do seu lado. Hoje eu vou aprender bastante aqui contigo, pessoal lá da comunidade, Até né? parece. Você está aí já acostumado agora nesse mundo de live, e a gente vai aprendendo com eles lá, vai entrando, né? Agora Carol, esse tema é um tema muito bom, porque, na verdade, essa semana vocês estão com as inscrições abertas aí, né? De mais uma comunidade de prática do trabalho notável, que essa com certeza vai ser um super sucesso, porque essa fase de execução, ela muitas vezes ela passa muito desconhecida, né, do pessoal. Dos advogados tanto de reclamante quanto de reclamada, e todas as filigranas, todos os caminhos, todas as intempéries que podem acontecer, muitas vezes o advogado acaba não conhecendo e vai desistindo e enchendo aquela história do ganha, mas não leva, né? Dando mais musculatura para esse descrédito da justiça do trabalho como um todo. Então, eu gosto muito do tema da execução, porque, de fato, ele fecha, né, a história, ele arremata tudo que aconteceu, ele faz concretizar a personificação do princípio da efetividade, é a execução, porque quem ganha, mas não leva, não tem nenhum interesse, né? não faz muito sentido e a gente tem falado isso mesmo lá no discurso que a gente acabou fazendo. Nós fizemos várias lives aí, um desafio, fizemos um curso semana passada e a ideia é exatamente essa: trazer atenção para a fase de execução, porque por vezes a gente gasta toda a energia na fase de conhecimento, que é importante também, mas nós não podemos esquecer que a fase de execução, ela, principalmente agora com a modificação da reforma trabalhista, ela depende mais dos advogados, então eles devem estar atentos, né? E dentro das temáticas que nós podemos falar a respeito de execução, eu preferi que a gente falasse de embargo de execução até por a sua posição como advogada, principalmente advogada que atua sob o contexto patronal, né? Os embargos de execução, eu acho que é interessante a gente tratar dessa temática. E um dos pontos iniciais que eu queria falar a respeito, Carol, é sobre o termo inicial dos embargos. Eu vejo muitas dúvidas, muitos advogados às vezes me questionam, no sentido de que às vezes tem um bloqueio, às vezes da conta da empresa, ou até mesmo uma penhora é feita, e nem sempre há uma intimação dessa penhora para que se inicie o prazo dos embargos à execução. E aí as empresas ficam na dúvida se ela tem que aguardar essa intimação, se já apresentados os bens ali, ela já tem que fazer também os embargos. Como é que você tem visto isso no dia a dia aí da jurisprudência? Me parece que, na verdade, a opção ali do artigo 841
se não me engano, a gente, do CPC, né, não do CT, do CPC, ele acaba sendo um mecanismo, um gatilho de maior segurança jurídica para o processo do trabalho. Então, assim, na verdade, a gente sabe que os embargos... Está dando um retorno, um eco, que eu estou me ouvindo, não sei se eu estou me ouvindo, mas está bom. E agora, É, melhorou? sim, acabou. Acho que Eu devia achei, estar alto no seu achei que era a microfone. minha consciência pesada aqui. Mas, mas então, o fato é que você intimar para daí começar a correr o prazo, me parece que é a solução mais segura. A gente acaba que fica um pouco nessa dúvida, né, Edson, na minha percepção, pelo fato de que a gente tem também, a gente pode apresentar os embargos a partir de outros de outras possibilidades que não é penhora, mas da garantia espontânea do juízo. Então, o executado também pode garantir, e aí ele mesmo, aí me parece que é mais sensato, que ele mesmo, da data da petição de apresentação da garantia do juízo, ele começa a contar o prazo de 5 dias, e aí, então, embarga a execução. Né? Ou então, a questão da penhora. Só que como a penhora é uma situação é uma situação forçada, eu acho que seria mais razoável a gente esperar a publicação. Eu confesso que na vida real eu não espero, tá? Porque como a gente vê de tudo, na vida real eu não espero. Na vida real, penhorou, eu conto 5 dias e vou. Mas faz todo sentido a gente imaginar que a aplicação supletiva do 841 do CPC seja o modelo mais adequado para a gente iniciar o prazo dos embargos com segurança das partes, a partir da intimação da penhora, da formalização da penhora. Não sei como é que você pensa. Eu também penso igual a você. Eu acho que costumo até dizer que, pela prudência, o advogado deve, se já apresentou às vezes uma petição, ele mesmo já deve contar o prazo. Se ele toma ciência ali da penhora, ainda que não venha a intimação, é importante ele já entrar com os embargos da execução. Até porque, hoje em dia, alguns juízes vêm e falam que haveria uma intempestividade. Mas não, o próprio CPC fala que antes de iniciado o prazo, você pode praticar o ato, que o ato não é extemporâneo, como dizia o STF e o TST antigamente. Então, o CPC já em 2015 traz expressamente isso, sempre esqueçam desse artigo 240 e um pouco, ele fala expressamente nesse sentido que você pode interpor o ato de forma antecedente. E aí, na dúvida, vai de forma antecedente. Agora, se ultrapassar esse prazo, me parece que é plenamente possível nos embargos já iniciar com esse tópico. Já inicia com a tempestividade, impondo a aplicação do artigo 841. O próprio TST, lá na Instrução Normativa número 39, falou da incidência desse dispositivo ao processo do trabalho. Então, me parece extremamente necessário. É verdade. Você já coloca isso, a gente coloca isso no modelo mesmo. Porque aí você já coloca e já não cria maiores problemas, né? Um outro ponto, e aí conectado a esse também, é quando a gente tem a garantia parcial do juízo. Porque a gente vê que aqui no processo de trabalho, a própria CLT impõe que a gente tenha a garantia integral do juízo para que se possa abrir a fase de defesa e a interposição, então, dos embargos à execução. Só que, por vezes, não se encontra mais bens do devedor. Você consegue localizar uma parte de bens e aí é mais prejuízo ficar paralisada aquela execução do que prosseguir. E aí, boa parte dos juízes tem viabilizado o prosseguimento da execução com essa garantia parcial. Aí, neste caso, me parece que não há dúvida, né, de que tem que ter a intimação para iniciar o prazo dos embargos. Né? Primeira coisa, você acha que pode ser só parcial? E segundo, você acha que nesse caso é obrigatória a intimação? Na verdade, quando vem o CPC de 2015, ele acaba dando uma liçãozinha de moral na gente, porque tanto a impugnação de sentença quanto os próprios embargos à execução, né, na execução do título extra, dispensam essa garantia. Então, para o CPC, hoje em dia não faz muito sentido, a não ser se houver uma situação de perda de um prazo, de uma confusão de um prazo, você entrar, por exemplo, com a exceção de pré-executividade. Né?
Porque tanto no cumprimento de sentença quanto na execução do título extra, você não precisa garantir para você discutir. E aqui no processo do trabalho, a gente tem essa ideia da integralização plena da execução para você discutir. Essa questão, ela era mais truculenta ainda quando a gente tinha aquele caminho de execução mais pocket, né? Assim, aquele mais rápido, que o juiz, na verdade, homologava e mandava pagar em 48 horas. Hoje não. Hoje a reforma elegeu o caminho mais afeta ao contraditório, ou seja, a partir da liquidação, as partes vão ter 10 dias para falar, depois é que a gente vai homologar, e aí sim o juiz vai mandar pagar. Então, essa ideia de mandar pagar, ela já tem como pressuposto que conseguimos, sem ter que integralizar, discutir, né, o quantum de beatur em algum momento do processo, coisa que não era nem garantida antes da reforma. Então, nesse modelo já reformado, que eu tenho pelo menos esse suspiro de discussão na liquidação, me parece conveniente essa exigência da integralização do montante para eu poder apresentar os embargos. A não ser que realmente a gente esteja falando de uma decisão teratológica, de uma exceção, porque também você tem outra pegadinha lá na frente, né? Suponha que você não consiga integralizar o juízo para poder apresentar os embargos, e aí você, então, apresenta uma exceção de pré-executividade, essa exceção de pré-executividade não é admitida, aí você fica naquela, porque também não cabe o recurso da execução, porque seria da inadmissão, porque seria uma decisão interlocutória, e aí você tem as portas fechadas do contraditório ali. Então, eu acho que é sensível essa situação de você ter que exigir. Me parece que a regra geral tem que ser a integralização do juízo, né? Desde que a gente oportunizou o contraditório na liquidação obrigatoriamente, essa tem que ser a regra geral, mas também uma regra que seja completamente engessada, ela pode, né, trazer um processo arbitrário em alguns momentos. Então, acho que o julgador, nessa situação de aceitar uma integralização parcial em determinadas hipóteses, seria possível sim, lógico, sem dúvida, aí com mais razão do que nunca, com a aplicação do 841, ou seja, a necessidade, né, da intimação para que seja computado o prazo para os embargos. Eu acho que me parece que está mais ou menos organizado assim na minha cabeça hoje, quando a gente só tem um caminho para execução, né, e um caminho mais... aqui no Rio a gente tinha muitos juízes que simplesmente homologava o cálculo do contador, quer dizer, daqui a 3 dias você estava obrigado a pagar, sem poder discutir. Às vezes era um zero a mais, um zero a menos, que pô, o sujeito não tinha como integralizar. Quando você estava falando de uma reclamação menor de um empregador doméstico, como é que a pessoa ia integralizar um negócio para ter direito a discutir, às vezes, um erro bobo, né, de uma sentença de liquidação? Então, a partir do momento que a gente deu esse passinho para trás, eu acho que aí é válido, sim, exigir a integralização total. E um outro aspecto, do ponto de vista do exequente, você acha que o exequente, ele pode, né, de certo modo, há necessidade da concordância do exequente para prosseguir com esses embargos ou não? O juiz pode, simplesmente verificando que está frustrada parcialmente a execução, ele mesmo abre o prazo dos embargos. Não sei se me fiz compreender. Então, suponhamos que você tenha lá 50 mil, vem 20 mil. A necessidade do próprio reclamante, do exequente, me falar, olha, está parada a execução, eu preciso prosseguir e entendo que vai pelos 20 mil reais mesmo. Ou não? Você acha que isso daí é uma análise puramente... Não, aí a parte não. Acho que a parte teria que falar assim, porque aí fica um processo muito inquisitorial, né? Eu acho que a parte teria que concordar. Se você pensa que não, eu confesso que aqui eu não vejo muito esse cenário, não. Mas eu penso que teria que concordar. É comum? É isso? Até porque é por interesse dele, né? E aí você estaria afastando uma norma, e aí neste caso ele mesmo seria beneficiado.
não vejo prejuízo para o exequente continuar fragmentado quando está frustrado, obviamente. A gente parte do pressuposto que a regra tem que ser o integral. Mas quando você tem uma frustração parcial, a mim parece que o exequente, dando essa anuência, daria para prosseguir. Mas, eu acho que dentro de um processo de execução, não vejo também uma limitação do juiz, de certo modo, nesse aspecto, né, de prosseguir. Porque o ato de realizar a penhora e dar sequência ao processo aí é um ato jurisdicional, diferente de um ato que depende de manifestação propriamente do exequente. Ah, sim, é natural, Então, me parece que eu acho que é interessante que tenha a anuência do exequente, mas ela não é indispensável, vamos dizer assim, né? E quando nós temos a interposição dos embargos, Carol, uma discussão que acaba tendo, que o CPC acabou resolvendo, de certo modo, mas a gente aqui não tem nada de dispositivo de embargos, né? Ele é muito pequeno, é um dispositivo. Quanto ao efeito dos embargos, você acha que ele provoca, ele suspende a execução necessariamente ou não? Dá para seguir com a execução? Não, eu acho que a regra geral vai... Porque, na verdade, isso que você falou é perfeito. A gente tem na CLT, são 7 artigos no total de execução. Né? Então, assim, aí você vai na Lei 6.830, você vai no CPC, você vai em legislação esparsa, e aí na 5584, então, para tentar montar o quebra-cabeça. A execução realmente é quase intuitiva, né, no processo de trabalho, porque normatização você não tem nada. Mas me parece que é mais produtivo, se a gente pensar, e até pelos prazos que a gente está falando, pelos módulos decisórios da execução, é muito mais produtivo a gente interpretar que a execução suspende, que os embargos suspendem a execução. Por quê? Para você não ter retrabalho de volta, de retorno. Então, eu acho que o efeito suspensivo, ele faz, quer dizer, apesar da CLT, apesar da gente, pela literalidade, poder concluir que a regra geral é não ter efeito suspensivo, eu acho ela completamente contraproducente, essa regra geral. Porque os módulos são muito estreitos. Então, para você resolver uma questão na execução, você paralisar, resolver rapidinho e o processo continuar para frente, sem deixar coisas pelo caminho, eu tendo a achar que é mais útil para o processo, é mais econômico, é mais produtivo. Mas o fato é que eu vejo na prática os juízes entendendo que a regra geral é não haver o efeito suspensivo, uma aplicação subsidiária do 525, eu acho que é o sexto ou sétimo ali que fala, né, da suspensão, se for uma questão que o juiz ache que tenha fundamento relevante, não sei das quantas. Eu acho que devia ser o contrário. Se tiver, porque são questões processuais, são procedimentos muito curtos. E aí você deixar o processo correr, ainda mais que é um maquinário desgastante para a justiça, toda a engrenagem da execução é desgastante, né? Agendamento, leilão, avaliação de bens, penhora, comunicação pessoal das partes, enfim. Então, eu acho que para mim seria muito mais, eu acho que é muito mais vantajoso. Se eu fosse juiz, eu ia parando o processo para poder ele sempre andar para frente, porque é tudo muito curto. Mas eu vejo, pelo menos aqui no Rio, a prática tem sido a aplicação subsidiária do parágrafo 6º. Acho que é o 6º. Ou seja, só assim. Teoricamente, né, então, doutrinariamente, eu entendo que a regra geral mesmo é você seguir sem suspensão. Você tem os embargos não suspende, porque o que nós temos de aplicação subsidiária é o Código de Processo Civil e ele traz essa reprodução aqui no 525, parágrafo 6º. Mas aí é interessante a gente fazer um destaque, né, Carol, que quando nós tivemos
nós estamos tratando dos embargos, a depender da matéria dos embargos, se nós estivermos falando, por exemplo, em discussão da própria decisão de liquidação, nós vamos delimitar a controvérsia. Aquilo que é incontroverso segue o jogo normalmente, isso daí não se discute. Agora, a parte sim, aí é uma questão controvertida... que é. Aí você Exatamente. está Agora, a parte controvertida é que a gente pode gerar discussão. E aí me parece que o CPC autoriza que siga normalmente, inclusive com atos expropriatórios, mas se o executado entender que tem que conceder efeito suspensivo, o CPC fala, olha, é garantido o juízo, aí é possível conceder o efeito suspensivo. Então, me parece que o executado, nos próprios embargos, quando entra com os embargos, e aí uma outra dica é já coloque lá pedindo o efeito suspensivo dos embargos. Então, já inicie pedindo os efeitos suspensivos, uma vez que está garantido o juízo, né? E com essa ressalva expressa de que só vai estar suspenso aquilo que tiver controvertido. O que foi incontroverso é a execução definitiva e aí não há maiores discussões, né? É perfeito, porque esse meu modelo de pensamento, na verdade, ele é meio que anterior, é a minha velhice mesmo, que às vezes vem à tona. Ele é anterior a ao fracionamento do mérito. Hoje em dia não faz nem sentido isso que eu penso, porque eu sempre fui revoltada, achava que, né, já que é tão pequenininho, vamos seguir para frente. Mas não, porque hoje em dia cada um vai ter a sua execução, né? Quem for se tornando incontroverso vai executando. Então, até essa minha revolta eu posso parar de ter. É verdade. Não faz mais sentido. Você pode ir continuando. Uhum. E um outro ponto que aí talvez seja a cereja aí do bolo hoje em dia para aqueles que advogam, para advogado, para reclamada numa execução é a tal da coisa julgada inconstitucional, né? Essa coisa julgada inconstitucional, ela produz um reflexo muito grande hoje em dia nos embargos e a gente Isso. tem duas decisões aí de extrema relevância que provocam essa modificação, que é o caso da terceirização ilícita, que foi reconhecido que é possível a terceirização, inclusive na atividade fim, e algumas decisões eram no sentido de que não podia, muitas decisões, acompanhando o entendimento do TST, e a outra é agora na ADC 58, que fala dos juros e da correção monetária. Fala um pouquinho para nós a respeito dessa coisa julgada inconstitucional, o que você acha, você já viu, você já tem casos nesse sentido? Desse efeito reincidente dos embargos, né? Eu acho. Eu, na verdade, eu opero bastante com isso de um lado e de outro. Você até falou que eu sou a mais advogada de empresa, eu não sou, não. Eu estou aqui é Não, igual. Não, jurava que você era patronal, peço perdão. Na hora que eu falei, ainda pensei nisso. Não, o povo às vezes chuta um lado, chuta de outro. Geralmente chuta que eu sou de empresa, mas deve ser, não sei, deve ser às vezes coisas que eu escrevo, não sei. Mas aqui eu advogo para os dois. Eu só faço direito de trabalho, né? Mas, e de previdência também. Mas eu faço para os dois. Agora, então já estive nos dois. Então, quando teve a história da terceirização, pô, aquilo matou metade do meu arquivo, né? Quando o Supremo falou que, ó, agora pode executar atividade fim, e eu com um monte de execução em face de empresa tomadora, falei, ai meu Deus do céu. Aí morreu metade das dos alvarás aqui do escritório. E aí, na verdade, a gente tem, o povo acha que isso é do CPC de 2015. Não, né? Isso é anterior até. A ideia do efeito reincidente dos embargos da execução, ele já antecede. Travou? Foi eu que travei? Foi a Carol que travou? Dá uma, dá uma luz para mim aí, vocês que estão aí me assistindo. Foi o vídeo dela que parou ou foi o meu? Acho que foi o dela que caiu, né? Foi a Carol que sumiu. Então vamos lá, ela deve estar voltando, deve ter caído a conexão dela, mas ela já volta.
Aqui nós estamos falando da coisa julgada inconstitucional, né? Um dos temas mais intrigantes que a gente tem a respeito dos embargos à execução, né? Que hoje em dia é possível trazer. Carol mesmo já dizia que isso não veio no CPC 2015, a gente já tinha. Carol, você caiu? Eu achei que fosse você, e eu continuei aqui falando. Eu achei que fosse você, mas depois que eu vi que é uma ligação que entrou, me destravou toda aqui. E eu tinha botado aquele não perturbe, entendi nada. Mas, enfim, a gente estava falando dos embargos com essa eficácia rescisória, que ela é anterior, né? É anterior ao CPC, foi, que a gente recebeu lá o parágrafo o artigo 844. E aí, quando vem a decisão da terceirização, foi a primeira vez que a gente sentiu mais na pele essa possibilidade. E o que o CPC vai determinar é para quem já transitou em julgado, eu vou ter, a partir da data da decisão, 2 anos para ajuizar a ação rescisória. Ou seja, também é um prazo absurdo, né? É uma coisa estratosférica quando a gente pensa que a ação rescisória seria 2 anos do trânsito em julgado, mas não do trânsito em julgado da decisão do Supremo. Para quem ainda está no jogo, o CPC me fala dos embargos com eficácia rescisória. Isso significa dizer que eu tenho um título judicial, que ele está de alguma forma embasada na súmula 331, ele, na verdade, ele perde a sua eficácia, isso estaria no plano da eficácia, né? E aí, portanto, eu, através dos embargos, eu poderia me livrar da execução. Então, eu acho, assim, essa reforma, sei lá, de uma insegurança jurídica absurda, né? Porque tudo bem que a gente tem que manter a coerência, a força do precedente, né? O sistema muito, muito arraigado nessa ideia de estabilidade, coerência dos julgados, mas na prática, isso. Nossa, as pessoas. E tinha muita gente ligando quando saiu a decisão, muita gente ainda ligando, reclamantes, né, para o escritório, porque aí escuta, ouve qualquer coisa na rua. Ai, doutor, eu já gastei o dinheiro, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu vou ter que devolver. E a gente sabe também que a maioria das empresas nem quiseram pagar para ver um negócio desse, para entrar com uma rescisória contra um reclamante para reaver uma execução por força de terceirização em atividade fim. Mas se quisessem, e algumas empresas menores nos contrataram para fazer isso, o fato é que tá para jogo, né? É isso que a gente tem. E agora essa outra decisão da correção monetária, ela vai ensejar outra confusão dessa, né? Eu não sei como é que... sinceramente, eu não sei nem como... O Ministério Público tinha muita coisa. Teve umas 2 ações aqui grandes de ação civil pública que aí fui eu tentar... Eu estava pela empresa e aí eram títulos que proibiam a empresa a terceirizar a atividade fim. Então, nesse contexto, a gente ingressou com ações rescisórias que foram bem sucedidas, porque é meio que assim, é muita aplicação pão, queijo, né? E também com embargos à execução, no sentido de que aquela obrigação de não fazer, ela passasse a ser inexigível. Né? Aquela coisa de morrer na praia. Eu acho que, não sei se é a opção legislativa que foi dada, é um caminho do bem, não. Eu tendo a desanimar. Não sei como é que você vê isso. Realmente é uma sistemática que modifica totalmente, né? Você cria uma discussão nova na fase de execução, mas a gente não pode negar que hoje eles aplicam muito tranquilamente isso, né? Na ideia de manutenção de precedentes judiciais. Aí veio o CPC 2015, eu acho que elaborou um pouquinho mais essa sistemática e, sem sombra de dúvidas, que a ideia foi não somente a manutenção dos precedentes do STF, mas viabilizar
para as próprias empresas essa discussão, né? E gerar, inclusive, uma perda de objeto, como foi o seu caso aí, nas obrigações de fazer ou não fazer, de certo modo, né? E vem, então, o CPC e fala, olha, se eu tiver uma decisão já transitada em julgado, e aí vem a decisão do STF declarando a inconstitucionalidade, ou até mesmo por meio difuso, não precisa ser meio concentrado, pode ser por meio difuso, então, na sistemática, por meio difuso. A partir do momento em que eu tenho a decisão do STF, se já teve transitado em julgado a decisão contrária, aí nessa hipótese é o que você falou, só por meio de ação rescisória que ele consegue discutir. Mas cabe ação rescisória. Cabe ação rescisória e na terceirização ilícita é o que você disse, é uma temática que o TST julgou a rodo essa possibilidade por muitos anos com base na súmula 333. Sem contar, como você disse, que o prazo da ação rescisória, neste caso, conta do trânsito em julgado da decisão do STF. Então, não é nem do trânsito em julgado da decisão originária. Então, você cria uma possibilidade, uma insegurança, como você disse, muito grande. Lá na frente, você vai poder rediscutir algo que já estava consumado. Não me parece útil entrar com uma ação rescisória de algo que já recebeu. De algo que já recebeu, principalmente do trabalhador, aí crédito alimentar, tem toda uma discussão de não devolução desse montante, até porque é embasado numa decisão que era válida naquele momento. Agora, o grande problema é aqueles processos que estavam em recurso, né? Os processos estavam em recurso ainda não teve trânsito em julgado, aí nesta hipótese, como não teve trânsito em julgado, você torna obrigatória a aplicação pelo TRT, e se o TRT não aplicar, aí entra isso que nós estamos falando. Aí é possível levantar lá nos embargos toda essa discussão de coisa julgada inconstitucional. E agora dos juros e correção monetária, eu tenho feito algumas lives a respeito disso. Hoje mesmo de manhã, fiz com o Bezerra Leite, o Pamplona e a Letícia Bezerra. É uma temática assim que... Letícia Leite, né? Falei Bezerra, mas Letícia Leite. É uma sistemática que hoje você vai gerar tantas discussões na fase de execução, quanto aos juros e correção, que às vezes o processo vai ficar aí vários anos só para discutir a respeito desta temática, né? Um outro ponto que eu queria aqui que a gente falasse, discutir um pouquinho, é sobre a abordagem das matérias nos embargos, né? Porque nos embargos de execução, a CLT ela é muito enxuta. Quais são as matérias, né? Pagamento, a prescrição, a quitação da dívida. Então, ele traz lá 4 tópicos que poderia trazer a falar, além dessa inconstitucionalidade que já constava lá no 884, parágrafo 5º, né? Só que a gente tem outras hipóteses que surgem também no Código de Processo Civil e me parece, de certo modo, majoritário, pacífica, essa possibilidade de trazer para o processo do trabalho essas hipóteses do Código de Processo Civil. E uma delas é a falta ou anulidade de citação na fase de conhecimento, que provoca aí essa revelia. No processo de trabalho, a gente acaba tendo uma discussão se pode ou não trazer isso nos embargos de execução, porque da sentença o réu revel é intimado, né? Diferente do processo civil, que o réu revela os efeitos processuais, segue sem ter intimação dele. No processo de trabalho, o réu revel é intimado a sentença por via postal. E aí, boa parte da doutrina fala que não é possível, então, trazer lá nos embargos essa nulidade da citação. O que você acha disso? Você acha que é possível trazer isso nos embargos? Qual que é a sua posição? Você acaba vendo nos embargos um efeito de querela nulitatis, né? Porque, assim, a gente tem, em previsão comum, a gente tem aquela inexigibilidade, a penhora incorreta, que eu nem sei se você... Eu acho que no seu livro você também é do time que chama tudo de embargos à execução. Porque embargos à penhora, embargos é besteira, né? Mas qualquer coisa da incorreção da penhora, o excesso mesmo de execução, incompetência de juízo, isso está no 844, está no 525 e está no 914. Agora, se a gente pensar, o próprio CPC, em relação ao 525 e o 914, tem umas situações que não está em um e está em outro, e está em outro e não está em um. Que me parece que não faz muito sentido, porque
Ilegitimidade da parte, por exemplo, está lá no título extra, no 914, mas não está no 525. Porque a gente pensa, tudo bem, mas é porque, na verdade, a gente está falando de cumprimento de sentença, então a parte vai falar agora, nessa altura do campeonato, que ela podia ter falado lá no processo de execução. Mas, sei lá, eu acho que, na verdade, todos os incisos do 525 com o 914 acabam se somando, um cooperando com o outro. Porque a gente fala assim, falta de nulidade de citação. A gente já pensa de um réu-revel. Mas, por exemplo, outro dia, eu me deparei com um caso que era uma ação civil pública, o Ministério Público, então, ele ajuiza em face de um consórcio de empresas de transporte. Bom, e aí não fala nada de cada empresa de transporte que teria que dar uma situação melhor para os trabalhadores, mas faz em relação ao consórcio. Ótimo, ganha ação, transitou em julgado. Agora vamos ao cumprimento da ação. Quando vai ao cumprimento da ação, o consórcio fala para as empresas que participaram na licitação em um determinado modelo, fala lá para a empresa, olha, agora vocês têm que fazer isso, aquilo outro. Aí, mas por quê? Se não estava isso no edital de licitação? Não, porque eu tive uma ação no Ministério Público, eu perdi a ação. Agora vocês que vão pagar esse pato, vocês que vão transportar. Não é um caso de falta de citação. O sujeito não foi. Eu tenho para mim que o Ministério Público tinha que ter falado, gente, vão todo mundo aqui, porque vocês que estão empregando essa galera, né? E o que acontece? E essas empresas, então, ficam na dúvida. Bom, o que a gente faz agora que a gente está tomando conhecimento dessa ação que o consórcio nunca falou para a gente? Vamos entrar com embargo de terceiro? Vamos entrar com uma ação rescisória? Ou vamos simplesmente, na execução, seria uma hipótese, apresentar os embargos e falar, olha, eu não fui nem citado. Eu queria participar, porque, na verdade, teve um edital de licitação e eu mostrei qual que era, e que me mostrava o que eu tinha que contratar, o que eu não tinha que contratar. Então, às vezes, não é só aquela questão, aquele exemplo direto, e, portanto, a gente pode pegar, sim, a nulidade de citação, a questão da ilegitimidade, quando o 914 também qualquer causa justificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, compensação, pô, essa hipótese não está prevista na execução de título. Aliás, essa hipótese é de título judicial, é do 525, e não está prevista no 414, no 914. Mas é óbvio que se a gente não pensar num diálogo aí, uma integração de todas essas fontes, do 844, do nosso 525 e mais o 914, acho que é antiprodutivo. Acho que um serve ao outro. E a nulidade de citação, ela seria aplicável no processo de trabalho. Eu acho até que nesse caso, eu ainda nem decidi, eu nem sei o que você faria numa hipótese como essa, mas a gente percebe que é um terceiro que não é terceiro, que é meio parte, porque a ordem judicial está voltada contra ele, e caberia a ele, vai entrar com uma ação rescisória, você pode facilitar ali, se está em fase de execução, a situação e ele pode entrar para dizer, olha, deixa eu participar aqui, deixa eu mostrar as coisas que eu comprei, não seria mais útil no processo? Então, me parece que caberia, sim, essa matéria como defesa do executado no processo do trabalho também. Se a gente for pensar só na CLT, fica muito abreviada as possibilidades, né? Muito, muito Até pobre. porque nesse caso teu você amplia um pouco, você traz um novo sujeito para o processo, né? É diferente do caso clássico até que eu trouxe, que a própria parte foi a juiz, foi chamada, convocada, foi revel, e aí depois ela vem trazer a nulidade de citação. No seu caso, ela, na verdade, ela entrou posteriormente, é um terceiro que, de certo modo, apareceu ali na fase de execução, e aí por isso que você vai trazer essa matéria. Mas me parece que é mais, embora eu tenha utilizado o nome terceiro, me parece que é mais válido entrar com embargos à execução do que embargo de terceiro, até porque ele é responsável, fica muito parecido com o grupo econômico, né? A ideia do grupo econômico é um redirecionamento, e aí, neste caso, os embargos caberiam de forma mais efetiva, né? E aí você até falava das outras hipóteses, 914,
O único problema que eu vejo é que o 914 era muito mais amplo, né? Ele traz todas as matérias possíveis. Ele até traz esse jargão no sentido de que você pode levantar todas as matérias quando se tratar de um título executivo extrajudicial. E não me parece que no título judicial é possível você trazer tantas outras matérias que não aquelas que estão propriamente descritas ali no próprio 525. E um dos aspectos que é possível trazer é a tal da prescrição, né? E aí a prescrição que ele fala, seja o 884, seja o 525, qual que é essa prescrição que você acha que é possível levantar nesses embargos? Eu acho que aí a gente está falando, basicamente, da prescrição, da nossa agora prescrição intercorrente, né? Porque até, eu não sei se foi essa semana, foi semana passada, o TST me parece que teve um julgado mostrando que, falando justamente que a prescrição normal, a prescrição nossa, quinquenal, tudo, ela não poderia vir em embargos, que essa prescrição, mas era decisão turmária, não era da SDI, não. Que a prescrição que estaria sendo referida ali seria só a prescrição intercorrente. Como é que você vê isso? Eu não me lembro do seu. Não, Eu eu leio muito também seu eu livro, concordo. sabia? Hã? Eu leio muito seu livro. Sério mesmo. Eu dou aula hoje na graduação da UERJ e da Federal, da Unirio. E os alunos sempre pedem, né? Indicação de livro. Eu indico muito a sua obra. Eu indicava muito do professor Bezerra. Hoje em dia, eu indico muito a do professor Mauro Schiavi e a sua, mas eu acho que eu indico até mais a sua, apesar dela ser um tijolão, né? Ela não é prática para o transporte, mas hoje que o pessoal tá estudando até mais de casa, eu falo, gente, vamos aprofundar isso aí, vamos comprar um negócio para ficar. E eu acho que a sua obra está muito boa. Eu recebi a oitava edição que saiu recente, já falando até da. Eu comentava, outro dia eu estava gravando a aula para a UERJ e eu comentei ainda com os meninos. Falei, pô, já está até falando da Covid, dos atos, das audiências por videoconferência. Se eu não me engano, dos outros manuais que eu tô, ainda não conseguiram chegar nessa atualidade, não. Então, gostei muito, tá de parabéns. Gosto muito também da organização, da sistematização no final, quando vem aquelas súmulas. Eu acho que organiza. Sabe que agora tem um ambiente virtual da. O outro falando que eu vou receber royalties. Mas estou fazendo uma propaganda não Você combinada. está Mas, fazendo mas propaganda tem melhor um que eu não ambiente. consigo fazer propaganda. É, e aí eu até estou botando as súmulas, falei assim, olha, eu vou xerocar dos capítulos que são mais complicados, eu peguei e xeroquei, que foi o capítulo da execução, não, do recurso. Do recurso e o capítulo da petição inicial, que você pegou e fez aquela pesquisa, ficou muito boa. Dos TRTs que falavam da liquidação, que não tinha que liquidar. Aí eu xeroquei, ainda botei no ambiente virtual, botei lá com a fonte direitinho, foi só esse pedacinho, tá? Mas elogiando muito a sua obra, tá de parabéns mesmo. Eu volto e meia consulta, eu gosto muito da sua obra. Ah, eu E fico aí eu não me feliz lembro, como é que você fala dessa história do que era que você até me perguntou, até da fiquei, me prescrição perdi aqui. intercorrente, né? Eu fico feliz que você talvez esteja utilizando aí, se é referência para mim, usando minha obra, eu fico feliz mesmo. E eu entendo, tal como você, acho que a prescrição que seja CLT, o próprio CPC traz ali, é a prescrição intercorrente. Então, hoje em dia, fica mais simples interpretar, né? Porque antes falava-se que era prescrição intercorrente, mas o TST entendia que não existia prescrição intercorrente no processo de trabalho. Aí ficava meio sem sentido aquele 884. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício,
não me parece que isso possa ser levantado na fase de execução. A partir do momento em que você teve trânsito em julgado, todos os vícios existentes são eliminados, de certo modo, do processo. Ficam os vícios de rescindibilidade, mas aí você tem que entrar com ação rescisória. Então, os atos posteriores à decisão, aí sim que podem vir ser discutidos na fase de execução, inclusive nos embargos. E aí me parece que a prescrição aí, ou é da pretensão executiva, se é que existe, hoje é possível falar dessa pretensão executiva, já que ela precisa ser iniciada pelo próprio exequente, e aí se ele não iniciar, você teria ali os 2 anos, e a prescrição intercorrente se tiver no meio do processo e ele não dá seguimento ali a um determinado ato exclusivo dele. Nessas duas hipóteses, eu acho que é plenamente possível você trazer lá nos embargos, uma das matérias, essa possibilidade aí da prescrição intercorrente. Uma outra que o CPC fala, que é a compensação. Aí a compensação parece que não cabe no processo de trabalho. Compensação no processo de trabalho, claro que compensação é bem restrita, a gente fica falando de compensação e tal, mas ela é muito restrita quando você vai ver o que é compensação. E a CLT fala que a compensação é como matéria de defesa lá na contestação. Então, 785, aí você tem que trazer essa compensação lá e não seria aqui. Você acha que é possível pedir nos embargos uma dedução? Então, suponhamos que você não tenha juntado a documentação do processo e o juiz estabeleça um determinado valor para você pagar, e aí você traz lá os recibos de que já houve pagamento parcial, você quer que faz a dedução desses valores. Você acha que seria possível trazer isso nos embargos, ou não precisa nem de embargos? O que você acha nesse caso? Não, ele fala lá, né, que a matéria, que a compensação a gente está querendo é, deduzir um título de natureza, de outra natureza. Na dedução, a gente está falando de subtrair um título de mesma natureza. Tanto a dedução quanto a compensação, elas acabam trabalhando dentro de um contexto, me parece, de boa-fé objetiva, né? De uma litigância transparente, você do não enriquecimento sem causa, da vedação ao enriquecimento ilícito. Então, apesar de tecnicamente não ser, de fato, não ser apropriado que venha nessa altura do campeonato, falar, mas eu tenho os recibos aqui, eu acho que, né, é muito mais proveitoso para o processo que isso venha num primeiro momento, na fase de cognição, não, também não vejo com bons olhos aquele juiz que vai, né, se abraçar na técnica, na formalidade, vai falar, não estou vendo esses recibos que estão estampados aqui nos autos. Então, apesar de tecnicamente não ser o correto, e não é mesmo, porque você, num processo de cognição, você tem um contraditório mais dinâmico, mais aberto, com maior capacidade de influência. Se a gente está falando de compensação de chifre, a gente está falando basicamente de prova documental, a gente está falando basicamente de recibo, né? Então, esse formalismo de vedar o conhecimento dessa matéria em embargos me parece um pouco de tecnicismo exagerado, e aí não vai levar a advocacia que pergunta, a dedução seria matéria de ordem pública? Não vejo assim, não. Até porque esse negócio de matéria de ordem pública, né, Elison, é meio que um título do além, né? A gente nunca sabe matéria, norma de ordem pública, né? Ninguém nunca veio abrir essa caixinha, o que que tem dentro dessa matéria de ordem pública. Mas a gente imaginando que sejam matérias cognoscíveis de ofício, me parece que não. A parte tem que vir e pelo menos trazer a prova documental, né? Então, mas eu vejo que o processo do trabalho em determinados momentos ele tem que se conscientizar do próprio histórico dele, né? Ele é um processo que nasce de comunidade, de conciliação, de apaziguamento, né? De uma ideia de concentração de atos processuais, de oralidade, né? De muita derivação de um direito material ligado ao princípio da realidade. Né? Então, esse comprometimento, eu acho que se a gente perde o contato
com essa característica, com essa personalidade do processo do trabalho, ele fica um pouco sem razão de ser. Então, daí, acho que seria razoável, num contexto de alguma justificativa, que se tenha apreciado a questão da compensação da dedução, mesmo em sede inadequada de embargos. Não sei como é que você pensa, né? Eu acho que o que a advocacia aqui, a Garulli, que ela queria questionar, eu acho que esse aspecto de ser matéria de ordem pública, na doutrina a gente costuma dizer que tipo, tem uma diferenciação da compensação e da dedução. Né? A dedução por ausência, lá, aquela impossibilidade do enriquecimento sem causa. Você não está me ouvindo? Tá ruim, eu não sei o que aconteceu, que caiu o meu som aqui, mas agora estou ouvindo. Fala. É, por não ter um enriquecimento sem causa, é uma matéria de ordem pública, então ela poderia ser conhecida, inclusive, de ofício pelo juiz. Né? Só que aí o grande problema é mais ou menos o que você disse. Se os documentos estão nos autos, é uma coisa. Você tem os documentos já nos autos. O problema é quando você não tem essa documentação nos autos, você tem a discussão na fase de liquidação a respeito disso, para fazer as deduções, e aí você tem uma decisão de homologação e esses documentos aparecem posteriormente. E aí, ainda assim, nos embargos eu posso discutir esse pagamento que eu já deveria ter apresentado essa documentação lá atrás, na fase de conhecimento. Me parece que é abrir demais a possibilidade de se trazer essa documentação, ainda que seja dedução. Agora, se fosse advogado de reclamada, não posso deixar de trazer esse argumento também para o advogado de reclamada, que nos embargos você pode trazer o pagamento. E isso é uma modalidade de pagamento, ainda que seja um pagamento parcial. E parece que ali o 884 ele fala dos pagamentos efetivados durante a execução. Mas é uma tese muito defensável para a executada, no sentido de trazer aqueles documentos que não foram levantados nem na fase de conhecimento, mas que representam um pagamento, ainda que parcial, ela trazer na fase de execução e pedir que seja deduzido ali o valor para não ter um enriquecimento sem causa. Então, me parece que é uma tese bem defensável aí nesse aspecto. E aqui uma última pergunta que me veio agora, Carol. Você falou aí de ação civil pública, e você já deve ter também atuado em processos com TAC, do Ministério Público. Você acha que seria possível, e até também, eu sei que você tem um estudo muito grande na fase negocial, sobre o aspecto negocial, e aqui eu vou até um pouco mais fora, eu vou na parte do negócio processual. Você acha que seria possível, num TAC, se estabelecer quais são as matérias viáveis para se levantar nos embargos de execução? Com um Quais são o mecanismo que de as negociação matérias? O quê? processual? Quais as matérias que podem ser levantadas no embargo de execução? Modificando o que está no 525, modificando o que está no artigo 884, vem e faz um negócio processual dentro de um TAC. Você acha que é possível? Ah, sim, perfeito. Acho que sim. Nossa, super acho que sim. Não sei se o Ministério Público do Trabalho tem feito, nunca vi isso, mas acho que super sim. Na verdade, a ideia, né, das convenções processuais me parece que elas trazem uma evolução muito positiva para o processo. O próprio TST, que fez a Instrução 39 afastando, né, a cláusula geral de convenção processual, ele mesmo já tem decisões da SDI reconhecendo, né, reconhecendo algumas convenções havidas entre as partes. Então, no TAC, ainda mais no TAC formalizado, né, perante o Ministério Público, ou seja, a gente está partindo da premissa que, pelo menos, a parte que tem o interesse de fazer valer a tutela jurisdicional, ela é plenamente informada, por que não? Imagina. Né? E isso iria abreviar muito, porque se a gente até pensa diferente nesse sentido, né? De que isso que você fala lógico, faz sentido você pensar assim, vou botar toda a matéria do 914 para retornar num processo de cumprimento de sentença, é meio desaforo mesmo. Mas feitas as adaptações, sei lá, eu ainda tendo a acreditar que dá para botar no mesmo balaio, 525, 914, 844, tudo bem. Mas, sem dúvida nenhuma,
a gente pode abreviar isso e deixar isso tudo mais claro se as partes trouxerem isso no bojo de um TAC, por exemplo. Ou até, te digo mais, uma convenção coletiva. Eu tenho feito algumas convenções coletivas com cláusulas de convenção processual. E algumas, por exemplo, uma recente eu fiz trazendo assim, olha, é impossível, não sei, né, se isso chega no judiciário, é porque nunca chegou no judiciário para eu te contar assim um desfecho da história. Mas a cláusula era a seguinte: aqui, em relação a essas partes, era acordo, não cabe execução provisória. Então, nunca a empresa vai ser executada provisoriamente, ela só vai ser executada definitivamente. Ainda não se tentou executar, mas existe a cláusula trazendo convenção processual. Então, a convenção processual, ainda mais em sede que a gente pode presumir alguma paridade das partes, né? A gente está falando aí de autonomia coletiva, a gente está falando aí de um termo, né, assinado às barbas do Ministério Público. Então, aí me parece que, sem sombra de dúvida, poderia haver sim. Concordo contigo. Acho que também iria pela mesma linha que você. E aqui uma pergunta da Renata, ela fala: se não houve citação do réu e os autos encontram-se na fase de execução, quando o réu soube da revelia, qual a melhor medida para o réu? Se a gente tem uma sentença, se ele foi intimado, ele já tem que ter entrado com recurso ordinário para discutir essa nulidade. Se ele não foi intimado da sentença, é importante que nos embargos da execução ou numa exceção de pré-executividade, se for o caso de uma nulidade, que era uma nulitatis, tem esses dois meios. Ou exceção de pré-executividade antes da garantia do juízo, ou se garantir do juízo, aí ele entra com os embargos, mas é importante que se traga que não houve a citação e não houve a intimação também da sentença. Porque se ficar demonstrado que houve a intimação da sentença, tenho minhas dúvidas se os seus embargos serão julgados procedentes. Que aí os tribunais eles entendem, olha, ele já teve ciência lá atrás, o momento que ele teria para discutir essa citação era no recurso ordinário e ele não trouxe. O que você acha? Não, concordo com você. Se houve, é muito, muito baixa a chance de ser provido. Mas, né, é porque a nossa revelia é diferente, né? Ela manda continuar comunicando o revel, né? No CPC, o CPC meio que dá uma esquecida no revel, já que ele não apareceu, não faz mais nada para ele. E a gente não, a gente intima da sentença. Então, muda um pouco a lógica, né? É isso mesmo. Carol, foi um prazer falar contigo. Eu fico aí sempre à disposição quando você quiser fazer alguma live, fazer algum curso. Estou sempre à disposição sua. E falar para o pessoal lá, dar uma passadinha no nosso Instagram também, para poder ver o curso. Nós estamos lançando essa semana o curso Vitória na Execução Trabalhista. Vai ficar a semana toda. Abriu ontem, as inscrições abriram ontem e vai até sexta-feira. Aproveitar que tem alguns benefícios ali, hoje ainda tem alguns benefícios, e deixo aí a dica para o pessoal. Isso. Com certeza. A gente tem. Ontem eu dava aula na comunidade de prática notável, amanhã também vou dar, essa semana é minha. E o pessoal muito animado aí com o curso de Vitória na Execução. Com certeza vai ser um sucesso. E o que eu acho mais legal nessas comunidades que a gente tem experimentado, as aulas ao vivo, né? Muita troca, assim, muita troca de experiência, não é? É uma ideia diferente do sujeito que procura mais o curso para aprovação em concurso, ou que tá na graduação, ou que está numa pós estrito sensu. A ideia mesmo da comunidade é mais voltada para a prática. Eu acho muito interessante a troca de experiências, principalmente em execução, que a gente vê que essa ausência, essa lacuna normativa, ela acaba trazendo um CPC meio que para cada lugar, para cada juiz, né? Então, essa troca enriquece muito, porque aí a gente fica sabendo de cada coisa e se preparando de antemão para cada coisa. Então, com certeza, eu falava com o Fabiano e com o Antônio Huberto que certamente vai ser um sucesso esse projeto aí de vocês. Elison, muito obrigada, um beijo grande, até a próxima, adorei a conversa. Tá, eu que gostei demais. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.